porque eu entendia mais do operacional ali, de fazer as coisas. Mas da gestão, por mais que eu fiz administração, não ensina o que a gente vive o dia a dia. É totalmente diferente. Ficha técnica não existia, a maneira que eu aprendi a calcular não era correta. Então, assim, eu não tinha visão de nada de como estava sendo a empresa, como se a empresa estava dando lucro, se não estava. Só que eu só via trabalho, conta para pagar e não tinha férias, não tinha vida, não tinha nada. Então, estava tudo muito desorganizado, não tinha processo, não tinha nada. Se estava ganhando, se estava perdendo, se estava tendo lucro, se não estava. Eu só via trabalho pela frente. Graças a Deus que eu tipo trainer, tinha feio. E aí a gente evoluiu. Mas se não fosse, a gente já tinha desistido há muito tempo. Mas a gente está com essa média de 15 a 18% de lucro líquido. Se a escola domina esse restaurante, vá de olho fechado. Eu me chamo Marta, eu estou aqui na cidade de Jequié, na Bahia. Eu tenho uma confeitaria, né, que chama Chocolândia Gourmet. Ou empreendedorismo, eu acho que já está dentro da minha vez, assim, sei que já veio do meu pai. Né? Então, assim, ele foi empreendedor. E aos 10, 12 anos, eu comecei a vender gelo. Eu morava, a rua que eu morava dava acesso à feira livre. E aí o pessoal começou a procurar gelo. E aí eu e meu irmão falaram, sabe, vamos vender gelo? Aí a gente começou a vender gelo, né? E aí eu vi que dali meu filho deslanchou. Aí comecei a tomar cursos, vender boneca e por aí foi. Né? A gente começou e aí eu entrei no ramo da confeitaria. Comecei a fazer curso de confeitaria. Ali eu já estava pelas voltas dos 20, 21, por aí. E aí eu comecei a ver a oportunidade surgindo, né, pela frente. Falei, não, vou começar a conciliar trabalho e tal, e fazendo as encomendas. E foi assim que surgiu, né? E aí eu abri, eu falei assim, não, então vou começar. A gente trabalha aqui uma loja de família, né? A gente trabalhava na loja, e aí depois a gente saiu. Eu falei, não, agora eu vou montar uma loja também para vender produtos de confeitaria, junto com uma cozinha para dar curso. E assim, e conciliando também com encomendas, né? De bolos, doces, salgados, e a gente, era uma coisa era outra, né? A gente estava ali para trabalhar. E a gente começou, né, fazendo isso, estava dando certo, dando muito certo. Só que a confeitaria foi se destacando muito mais do que a loja. E aí já veio novas ideias, tá? Vamos montar uma lanchonete. Montamos uma lanchonete, né, toda aconchegante, com as coisinhas tudo bem organizada, arrumadinha. E daí só foi crescendo, né? Só que chegou um momento que a gente estava crescendo sem organização. Aí é onde surgiu o problema. Né? A gente crescendo, mas não estava nem sabendo se estava crescendo, se para onde é que a gente estava indo. Só via trabalho, trabalho, trabalho pela frente. Não existia férias, não existia nada, nada. Quando eu engravidei, né? Aí trabalho, um trabalha por causa do outro. Eu não vi nem minha gravidez passar, porque era tanto trabalho que a gente, né, estava naquela luta de trabalho. E aí, na noite anterior de eu ir para o hospital, né, no outro dia eu já estava tudo certo para ir para fazer o parto, eu trabalhei até 11 horas da noite. Né? E ali, no outro dia, eu falei, partiu Paris, vamos parir agora. Tipo assim, fui, parei. Nesse que eu pari, um mês eu tive que voltar para a loja, porque a loja Meu já estava Deus. no caos, no caos. Então, assim, eu não tinha, para mim, tudo funcionava só comigo. Eu não sabia delegar. Eu achava que se eu não tivesse lá dentro, as coisas não iriam funcionar. Então, assim, a partir desse momento, eu comecei a ter vários problemas. Porque eu precisava ter pessoas dentro da loja que eu pudesse delegar, que pudesse fazer o que eu fazia, né, sem eu precisar estar lá. E Uhum. nesse momento eu senti esse aperto. Eu não vi, a minha dor maior foi não ter visto minha filha crescer o primeiro ano, que eu tinha que estar lá, ou eu estava, deixava ela com babá. Quem criou minha filha foi a babá. Não tinha vida. Na verdade, você não era dona, você era a melhor funcionária do seu Era a próprio negócio. melhor funcionária que eu tinha, era eu. E o mais engraçado, que quando estava naquela vucu-vucu, naquele aperto na cozinha e eu não estava, quando eu chegava, todo mundo botava na cabeça, graças a Deus que chegou. Graças a Deus.
porque tudo se resolvia, né? Porque tudo eu ia lá, metia a mão rapidinho, eu já fazia, já organizava, então fazia tudo. Então, assim, foi muito difícil para mim delegar. Uma coisa assim, eu tive que trabalhar, né? O meu comportamental mesmo, para aprender a ensinar e a delegar as funções certinhas para cada setor, para cada um. Então, esse processo eu só vim aprender depois que eu entrei na escola. Era o básico mal feito. O básico mal feito. Quando eu chegava de não sabia se estava ganhando, se estava perdendo, se estava tendo lucro, se não estava. Eu só via trabalho pela frente, porque assim, eu não conseguia sentar na cadeira do gestor. Eu só estava no operacional. E quando tinha algum tempo, fazia uma conta ou outra ali. Ficha técnica não existia. A maneira que eu aprendi a calcular não era correta. Então, assim, eu não tinha visão de nada de como estava sendo a empresa, como se a empresa estava dando lucro, se não estava. Só que eu só via trabalho, conta para pagar e não tinha férias, não tinha vida, não tinha nada. Então, estava tudo muito desorganizado, não tinha processo, não tinha nada. E vinha um peso para mim assim, falava assim, poxa, eu queria ter liberdade, eu queria ter lucro, eu achei que quando eu ia montar meu negócio, eu ia ter tudo isso. Não, eu tô numa prisão, eu não posso sair, eu tô cansada o tempo todo, porque quando eu chego em casa, até para brincar com minha filha, era cansada, ela procurava, bora muito para fazer isso, não. Ela foi crescendo, foi pedindo, por que que a gente não viaja em férias? Todo mundo viaja nas férias. Por que que a gente não viaja? Eu falava, porque eu tenho que trabalhar. Eu sempre estou dizendo a ela, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Essa dor, né, que a gente tem com a família, que a gente deixa de dar esse apoio à família da gente, porque a gente está sobrecarregada o tempo todo. Por quê? Porque eu não sabia delegar, porque eu não tinha uma equipe coordenada para ficar na minha ausência. No momento que eu Uhum. pudesse sair, né, à vontade. O dia que eu tinha que sair, porque não tinha outro jeito, tinha que sair para ir em outra cidade, fazer alguma coisa, que tinha que levar 2, 3 dias. Quando eu voltava, o carro estava pronto. Ah, porque você não estava aqui, aconteceu isso e isso. Ah, porque você não estava aqui, fulano fez isso. Quando eu voltava, o sentimento de culpa batia total. Eu falei, pra que diacho eu fui? Eu não devia ter ido, eu devia ter ficado aqui, eu não posso sair. Nessa época eu tinha 8 colaboradores. E aí, quando chegava fim de mês, folha para pagar, vontade de conta para pagar, e você ficava, meu Deus, cadê o dinheiro? A gente trabalha, trabalha, trabalha e se sente apertado na hora de honrar com os compromissos. Um dia, para onde está indo esse dinheiro? Porque a gente não sabia ver na realidade, né? O que Uhum. estava acontecendo, não sabia analisar as coisas como estavam acontecendo. Quando você não entende, quando você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, e você vendo Uhum. você o tempo todo trabalhando, 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 e não vem, não está observando onde é que está indo, porque você não entende do negócio. Então, foi assim, Fluxo de foi caixa, precificação, nada, controle de nada. CMV. O que é CMV? O que diacho é CMV? Quando começou a falar. Então, Uhum. assim, isso a gente não sabia. E quando veio a pandemia, eu não tinha caixa para sustentar a loja fechada. Então, ali eu me vi perdida, totalmente perdida. Falei assim, meu Deus, uma semana já a loja fechada. O que é que eu vou fazer agora? Um monte de funcionário, né, para você lidar com. Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer agora? Aí meu sobrinho falou assim, rapaz, vai pro delivery. Eu falei assim, eu não sei nada de delivery, a loja não tinha delivery. Eu não sei nada de delivery. Como é que eu vou pro delivery assim, na tora? Como é que eu vou fazer aqui? Por onde ir? Aí eu comecei a ver teus vídeos. Aí teus vídeos apareciam pra mim assim, a todo mundo. Parecia que eu tava te chamando. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu comecei a entender um pouco ali do delivery. Eu falei, não, vai ter que funcionar assim. Foi quando a gente, né, começou a vender ali no delivery. Eu falei, não, a loja vai ficar eu e mais 2 funcionárias. E eu falei assim, não, a gente vai trabalhar, uma fica no telefone e eu e a outra a gente vai traduzir, a gente vai manter pelo menos algumas contas, né, em dias ali. E aí foi onde a gente, né, teve realmente aquela dificuldade, realmente, fala assim, a gente vai ficar ou vai desistir? Foi quando eu entendi que eu tinha uma empresa e eu não entendia nada dela. Então, quando eu comecei a falar assim, ou eu paro, eu vou procurar alguma coisa, né, para me estudar, para mim poder entender. Foi quando eu comecei a assistir mais seus vídeos e aí eu vi a oportunidade e falei assim, não, é aqui, o caminho é esse. Ou eu entro na escola, ou eu desisto. Uhum. E foi assim que aconteceu, né? Eu entrei na escola,
foi o primeiro passo que eu dei. E ali dentro da escola, eu fui para o aprendedor, foi o primeiro que eu fiz. Aprender a fazer as fichas, aprender todo o sistema, como é que eu ia implantar esse sistema dentro da loja. Quando eu comecei a implantar os posicionamentos, falando para os funcionários que tinha que ser daquele jeito, por causa da ficha, tinha que ser daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, não dava. A gente conseguiu alavancar, né, ali, ver já os resultados já acontecendo. Aí, quando o primeiro ano que a gente já estava tudo organizadinho, que chegou no final do ano, que a gente fez, né, ali a contabilidade e tal, cara, a gente ficou assim, o que foi que aconteceu aqui? Sobrou dinheiro, sobrou dinheiro. O contador chegou para mim e falou assim, Marta, o que aconteceu? Ele ficou, assim, abismado. Ele falou assim, rapaz, o que tu tá fazendo? Aí eu falei para ele, eu entrei numa escola onde está me ensinando passo a passo tudo que eu preciso fazer. Aí foi aí que o boom aconteceu. Né? Aí a gente Uhum. entendeu tudo, não, tem que ser dessa forma, aqui a gente tem que fazer desse jeito, a gente tem que controlar desperdício, a gente tem que ter um autocontrole sobre tudo, estoque fechado, e aí agora a gente começou a entender tudo, aí tudo clareou. O passo é esse aqui. E foi dessa forma que tudo para a gente mudou. Hoje a gente está com as duas lojas com 32 funcionários. Eita, rapaz! Para quem saiu de 8 para 2 e De hoje 8 para 30. 32, meu amigo, não é pouco resultado, não. Mas a gente está com essa média de 15 a 18% de lucro líquido. Não, tem gente que hoje vem para mim, né, perguntar, como é que eu faço? Tô querendo abrir um negócio assim, de alimentação dela. A primeira coisa que você vai fazer, minha filha, é estar na escola do Município Restaurante. Porque se eu tivesse feito isso, se alguém tivesse me dito isso, quando eu comecei, eu não tinha batido tanto na minha cabeça, não tinha perdido tanto dinheiro. Se a escola do Município Restaurante, vá de olho fechado, que lá o pessoal pega na sua mão, né? Lhe ensina tudo que você precisa, não só Matheus e Rose, mas tem toda uma equipe por trás. Aí sim, aí eu vim entender gestão, marketing, liderança, vendas, estratégias. Hoje a gente já fez o planejamento do ano 2026. Aí eu faço semanal, faço mensagem semanal vou ajustando ali, deu certo aqui, não deu, a gente vai, puxa dali, puxa daqui. Então, assim, já sei no mês o que é que eu vou fazer, o que é que está programado para aquele mês, trabalhar para a gente alavancar as vendas. Esse ano mesmo eu estava ali olhando, a gente já cresceu esse ano 20%. Aí a gente já sabe o número, né? A gente começa a entender números, essas coisas. Então, assim, se eu não tivesse na escola, hoje eu estaria falando aqui como estou, não estaria, cara, não estaria. E, ó, gente, pelo amor de Deus, entra na escola, olha, escuta aí o conselho.